Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, estamos voltando a nossa EBD. Ontem tivemos uma EBD introdutória e hoje nós vamos passar esse devocional para vocês de uma forma que seja entendido como sendo uma introdução, né? Aqueles que estiveram ontem conosco puderam ver que nós colocamos alguns números sobre o livro de Esther. Esther é um livro que faz parte, né, do último livro histórico, aleluia, da Bíblia, né? No geral é o 17º livro e nós pontuamos alguns números, né, muito interessantes. Mas eu quero dizer a você que esse livro é um livro fantástico porque ele tem muito a ver com o nosso dia a dia, principalmente na questão em que a gente passa, né, por situações diárias e que são muito próximas à história de Esther. E a gente entende que a mídia, num contexto geral, não só no Brasil, mas no mundo, ela só valoriza os assuntos pertinentes a derramamento de sangue, a mortes, né, a perdas. Dificilmente a gente encontra noticiários assim que norteia situações de vitória, de alegria, muito pouco, só quando é um futebol, uma Olimpíada, momentos de final de ano. Mas no dia a dia do nosso ano, a gente só encontra situações que levam, né, a gente a vivenciar as coisas ruins, né, da nossa vida. E geralmente o foco das notícias é o sofrimento. E nos dá a entender que essa é a nossa sina como ser humano. Mas não é. O nosso livro em foco, Esther, determina o final de uma sequência dos livros históricos, né? E aqui nós nos encontramos num dos períodos de maior perigo para o povo de Deus, o povo judeu. Nós poderíamos até chamar, queridos, esse livro de A História de Cinderela, pois ela retrata, né, a história uma menina judia órfã que se torna, né, na verdade, a rainha da Pérsia em um momento crucial. E a gente viu que a Pérsia, queridos, a época foi um império muito extenso. Ele se estendeu lá da Líbia, lá no deserto da Líbia, que corresponde ao Mediterrâneo Oriental, e se estendeu longitudinalmente, assim no mapa, até a Índia. E aí nós tivemos diversos reinos que foram aqui destituídos, né? 4 grandes nações foram subjugadas pelo Império Persa, como a Babilônia, a Palestina, a Fenícia, Egito. E tudo isso aconteceu 6 séculos antes de Cristo. E aqui nós nos encontramos, nessa história que nós vamos estudar, entender, vamos nos alegrar com detalhes imprescindíveis, porque, como foi falado ontem na aula, queridos, há uma metáfora que a gente pode assim dizer sobre se coloque olhando para uma dobradiça de uma porta. Veja o tamanho da dobradiça em relação ao tamanho da porta. Dobradiças pequenas sustentam portas grandes. O livro de Esther, queridos,
transforma-se em uma mera celebração de 3 coisas importantes: a sabedoria de Mardoqueu, a coragem de Ester e, acima de tudo, uma simples comemoração da oportunidade de sorte. Por quê? Porque através do enredo que ocorre nos 10 capítulos, 167, me parece, 167 versículos desse livro tão maravilhoso, em que não aparece a pessoa de Deus explicitamente falada. Neste livro, que é o segundo livro com o nome de mulher na Bíblia, já que o primeiro é Ruth. Mas são versículos maravilhosos que norteiam o dia a dia de uma família que ficou sozinha praticamente como remanescente no reinado de muito poder, mas que recebeu um decreto que até hoje existe. Esse decreto até hoje existe. O decreto que Amã definiu, aleluia, e que esse decreto não foi revogado por Assuero. Assuero colocou um novo decreto em cima desse, mas não revogou, então esse decreto ainda existe hoje. Mas através da ação de Mardoqueu e Ester, a história do povo de Deus, o povo que lhe é peculiar, aleluia, o povo que é o sacerdócio real, ele passou por um processo de quase genocídio, mas que foi através da mão de Deus, aleluia, mitigada e eliminada toda a possibilidade, através de um dos maiores inimigos do povo de Deus, que foi Amã. Um homem que teve no seu coração, queridos, muito ódio, orgulho e vaidade. Ele que era um homem do Estado, que usou, na verdade, ele foi o primeiro homem da história a usar o Estado para fins pessoais, para alcançar objetivos ruins. Então ele usou de nepotismo. Mas eu quero dizer a você que Assuero também, o grande rei da Pérsia, foi um personagem muito interessante. Ele foi o libertador do povo de Deus, com a ajuda de Mardoqueu. Esse rei, ele reinou por 25 anos e foi assassinado em 465 a.C. Mas também temos Mardoqueu, o primo de Ester, que ele aparece no momento exato em que um complô tinha sido preparado para exterminar o povo judeu. Ele era um funcionário moderno, que por causa da bondade da sua família, com sua família, inconscientemente tornou-se uma pessoa de influência sobre a rainha. Mas também temos Ester. Em sentido literal, Ester foi a libertadora do povo judeu. As circunstâncias de Ester eram favoráveis, como sua beleza, a qual Deus usou. Sim, ela era uma órfã e o Senhor também usou isso a fim de levá-la para perto do poder. Ela foi levada ao rei e o rei ficou encantado por ela. Ester provou sua fidelidade a Assuero ao passar-lhes informação do complô de assassinato de seus guardas. Ela, com sabedoria, fez Amã experimentar o seu próprio veneno. Ester foi uma grande surpresa na história do povo de Deus. É por isso que o livro de Ester, querido, é conhecido como surpresa. Outro ponto, queridos, ao qual eu quero trazer para vocês como um ponto crucial dessa narrativa histórica foi a instituição de uma festa conhecida como a festa do Purim. Essa festa foi instituída por Deus como um memorial que define uma
salvação de Deus, miraculosa de Deus para a sua nação. Nós entendemos e sabemos que há 7 festas que o povo judeu ele comemora durante o ano. Primeira festa da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, o Ano Novo, Yom Kippur, Chanukah e Purim. Purim é a festa ao qual nós observamos, né, essa festa como um memorial de Deus, porque ela virou esse memorial e é instituída uma data ao qual Esther 9, capítulo 9, versículo 20 a 22 determina o local que pode ser comemorado em qualquer lugar. Não era necessário ser em Jerusalém como as outras festas. E o que é que se constituía e constitui hoje ainda essa comemoração? É uma comemoração festiva onde há uma presença marcante de povos e nações que não são judia. É uma espécie de carnaval, onde há muitos cânticos, peças teatrais, músicas e comidas típicas. Uma festa muito alegre. Nessa festa, lê-se todo o livro de Esther nas sinagogas. E toda vez que o nome de Amã é mencionado, ouvem-se expressões de desdém, de desprezo e observações depreciativas. Alguns chegam até a resmungar algo do tipo que o nome dele desapareça. Interessante, querido, que as crianças participam sacudindo chocalhos ou soprando apitos, cornetas, principalmente no momento em que o nome de Amã é mencionado. Quero dizer a você que essa festa não tem um significado muito forte no cristianismo, mas só quero lembrar que alguns estudiosos, né, eles atribuem até um texto que tem em João capítulo 5, versículo 1, como um texto que menciona talvez essa festa do Purim. Mas o mais importante é que essa festa existe hoje. E é para lembrar esse grande milagre que Deus fez em não deixar que o seu povo fosse totalmente destruído, que houvesse um grande genocídio, já que a nação de Israel é uma grande nação. Mas eu quero finalizar falando de Deus. Deus, em última instância, neste livro, é o verdadeiro libertador do seu povo. Esse é o único livro da Bíblia, queridos, em que o nome de Deus não é mencionado explicitamente. Deus está no centro do palco dessa história, dessa linda história. Assim como Deus está no centro do palco da tua história, da minha história, e a capacidade de Deus de realizar seus propósitos, ela é evidente, mesmo que de forma oculta, apenas intensifica a nossa percepção do seu poder. Então eu te convido a ler durante essa semana os 10 capítulos. Nós, domingo, lemos em forma dinâmica os 2 primeiros. Mas eu quero que você continue lendo e interaja conosco neste domingo, onde vamos começar a primeira lição. Eu quero contar com você. Venha juntamente com os professores que estarão, juntamente com o professor dos jovens, que varia ali entre Tony, Jonas, temos das crianças a Liliane, temos das mulheres lá, Midian, Natália, e dos homens temos o Bruno e a minha pessoa. Eu quero me encontrar com vocês. Estaremos juntos nessa nova jornada desse ano, estudando e realizando a nossa EBD, que é uma semente que nós estamos plantando para o sucesso da nossa igreja, para a honra e glória de Deus. Tudo isso para a honra e glória de Deus. Fica com Deus, em nome de Jesus, amém.